na verdade, eu nem, se eu fosse falar, acho que você nunca faz filmes apenas por um motivo. Você faz filme por vários motivos, né? Você faz para conviver com as pessoas que trabalham junto com você, você faz pelo exercício que você praticou desde pequeno de tentar contar uma história para alguém, você quer praticar, contar essa história para mais gente, você faz para namorar, você faz para que gostem de você, você faz para ser amado, portanto, você faz também para amar os outros, você faz, enfim, fazer filmes tem a ver com isso tudo. Bem, curta-metragem pode ser tanto um filme de formação como um filme de expressão. É um processo muito diferente do longa-metragem, né? É preciso ser muito sintético, ter uma ideia muito clara, a estrutura tem que ter poucos elementos, mas eles serem significativos, sabe? Os eventos você tem pouco espaço para os eventos que ocorrem, por exemplo, no longa-metragem, portanto, eles têm que ser muito bem estudados e, enfim, coisa vai por aí. Diria assim, eu acho que fazer um curta-metragem bom é tão difícil quanto fazer um longa-metragem bom. E as responsabilidades em termos narrativos, em termos de conteúdo, em termos de ideias, se equivalem. Não há virtude nem há defeito em ser curta-metragista ou longa-metragista. Não acho que todo mundo tenha essa disposição, energia, vou usar uma palavra pesada, talento para fazer um longa-metragem, mas também, da mesma forma, não acho que qualquer diretor seja capaz de fazer um curta-metragem talentoso. É que a gente chamar o curta de curta é colocar ele dentro de um contexto já. Porque se uma coisa é curta, existe uma coisa longa. Então ele está se referindo logo ao longa. E o longa, dentro do nosso universo aqui, quer dizer um filme de duração de 1 hora e 20, 1 hora e meia, comercial. Então quer dizer que o curta, quando ele se coloca como curta, ele já se coloca como uma antecipação do filme comercial. Enquanto que o curta no nosso espaço ocupa, sim, a situação do cinema independente. As opiniões que rolam fora da opinião vigente, da opinião dos grandes produtores, dos pequenos produtores, daqueles que alcançam o público dentro desse esquema de distribuição. Entendo, voltando à coisa de 40, quer dizer, na década de 40, então, se criam sessões de cinema ideais, exemplares, onde um filme de longa-metragem devia ser acompanhado de um cinejornal e, além de um cinejornal, de uma pequena comédia, um documentário de viagens, um documentário esportivo, alguma coisa que se juntasse ao cinejornal e completasse a programação do filme de longa-metragem. Então, nesse sentido, começa a existir um mercado regular para o filme de curta-metragem. Entre nós, isso permitiu a existência de alguns filmes ou a circulação de alguns filmes produzidos pelo Instituto Nacional de Cinema Educativo. E bem mais perto da gente, então, a partir dos anos 60, com o Grupo de Cinema Novo, você começa a produzir filmes de curta-metragem, alguns amadores, outros não. Existiam filmes que foram feitos apenas em 16mm, e outros que foram feitos em 35, e se exibiam de acordo com a possibilidade de exibição existente, que nunca era uma possibilidade comercial. Iam a festivais, mostravam esses filmes aqui e ali. Era um período em que se imaginava em todo mundo a ideia de um filme de curta-metragem como uma espécie de escola para se fazer um filme de longa-metragem, como uma revelação de talentos, ou como um espaço experimental, retomando velhas práticas na década de 20, especialmente no cinema de vanguarda na França, mas práticas antigas mesmo, de fazer um pequeno cinepoema curto, em oposição ao que existia de narração de prosa do cinema de ficção de longa-metragem. Então você tem isso agora. Como expressão narrativa, o que acontece muito é que os diretores fazem curtas que viram episódios de filme de episódio, sabe? Contos de Nova York, Coppola, Scorsese e Woody Allen. Na verdade, aqui são 3 curtas. Gogopag, Pasolini, Godard, Rossellini
e o quarto não. Os quatro fizeram curtas, sabe? Foi um longa. Tinha muito isso na década de 60, sabe? Paris visto por aí Godard, Truffaut, Resnais, sabe? As primeiras experiências de curta no Brasil foram feitas por Humberto Mauro e eram filmes didáticos. Durante muito tempo, o curta curta e o documentário foi entendido como filmes didáticos. Os curta-metragens começam a se reunir e começam a exigir uma lei para que o curta seja exibido. Neste momento também é onde começa a ver, já é no 73, 74, já começa a ver uma abertura na censura, não a anulação da censura, mas uma abertura na censura. E aí se faz uma lei que, dentro de uma outra lei de distribuição, que eles põem um item na lei da formação da Embrafilme, da coisa, que se diz que todo longa-metragem estrangeiro deve ser acompanhado de um curta-metragem nacional. Graças a essa lei, o curta-metragem passa a ter remuneração. E esta remuneração faz com que o mercado se torne extremamente atrativo. Alguns curtas chegaram a render mais do que alguns longas. Não precisava do prêmio ou do incentivo do governo, sabe? Não precisava. Você fazia um projeto, botava o seu próprio dinheiro, botava o filme era exibido, dava retorno. E o retorno não era pequeno, porque como ele estava associado às bilheterias internacionais, aos filmes de... o cara que pegava um Batman, estava feito. Um dinheiro danado, limpo. Porque o curta-metragem, pela lei, tinha 5% da renda do filme estrangeiro. Então, 2% desse ficava para o exibidor, 1% para o distribuidor e 2% para o dono do filme. Isso representava uma quantidade de dinheiro muito, muito maior proporcionalmente ao seu orçamento do que um longa-metragem proporcionalmente ao seu orçamento. Existe mercado, sabe? Se o filme tiver um trabalho em cima, se você tiver uma orientação para esse filme atingir o público que ele pode atingir, você consegue ter algum retorno. Agora, não dá para viver disso. Com mulher não dá para viver de cinema, né? Você vive da atividade audiovisual. Eu sou roteirista, dou aula, faço filmes. Cinema é o conjunto do cinema, que é uma plantinha pequenininha, que a gente não sabe para onde vai dar. É o audiovisual. E se quando a gente vai num festival, o festival já rotula o curta de curta para colocar ele na sua posição de dependência da cadeia de acontecimentos, da cadeia de alimentação, quer dizer, o longa engole o curta, entendeu? A gente está entrando na jogada dos grandes, entendeu? E não é nada disso, o curta não é o curta. Mas, seguramente, uma questão comum é a de uma construção dramática que você deve fazer para o filme. Entende? Filmar, registrar fotograficamente o que está diante da câmera, tudo bem, bota a câmera ali, senta uma pessoa, vem outra aqui em pé, você enquadra e consegue enquadrar. Entende? Agora, além disso, o que este quadro que nós estamos fazendo aqui vai ter como relação com outro quadro que eu montei? Como é que eu vou conseguir, juntando um quadro com o outro, dizer alguma coisa que, sei lá, na entrevista eu não estou dizendo, mas que você quer dizer? Entende? Esses problemas só na prática se resolvem. Entende? É preciso ter o gosto de pegar na câmera, enquadrar, filmar, porque a primeira grande surpresa que a gente sempre tem é que o mundo é diferente quando você olha a olho nu e quando você olha através da câmera. O quadro vê diferente. A lente é outra, a profundidade de campo, a relação com a luz, a relação com as cores é diferente. Então... Sempre há gente procurando encontrar formas narrativas novas, diferentes, não vistas, se você quiser. Mas vi muito curta-metragem que era, na verdade, uma piada, assim, uma referência à realidade, assim, uma referência ao mundo, assim, um depoimento profundo assim, sobre a natureza humana, sobre o ser humano, sobre os sentimentos. Então, isso me cansou um pouquinho. Hoje você passa filmes basicamente em festivais, você tem um mercado de televisão a cabo que às vezes é muito pequeno, você tem alguns programas de televisão em rede pública, né? TV Canal 2, né? TV Educativa ou a TV Cultura, e você tem pequenas experiências de exibição comercial
feitas com incentivo público, tipo Petrobras, curta Petrobras e tal. É o máximo, tudo isso é o máximo. É a isso que eu dediquei a minha vida, justamente, a ver o cinema florescer, entendeu? Porque o cinema ainda é, como eu disse há pouco, uma plantinha pequenininha. Agora que ele está começando a se espalhar, entendeu? Porque é direito de todo cidadão da humanidade, todo cidadão em conjunto, de exercer a arte de escrever cinema, de comunicar suas ideias através do audiovisual. Então é maravilhoso, a questão de todo mundo poder fazer cinema, muita gente poder fazer cinema é fantástico, maravilhoso. Tem que só agora encontrar as cabeças para conversar. Onde é que elas vão se reunir? Onde é que está o ágora do cinema, a praça para a gente se encontrar? Essa praça está velada, está escondida. Está na internet? É possível, na internet tem muita coisa a ver com toda essa revolução. A internet tem, entendeu? Mas a gente tem que encontrar, tem que fabricar esse ágora, achar o distribuidor. Como é que a gente vai se distribuir? Em outras regiões do Brasil, onde o cinema não é tão desenvolvido, um curta-metragem tem a importância de um longa. E às vezes até o orçamento de um pequeno longa, sabe? Um filme feito na Paraíba, ou feito no Maranhão, ou feito em Santa Catarina, aquilo em Sergipe, é uma atividade audiovisual tão importante que, se a pessoa for bem articulada, ela consegue fazer uma economia para aquele trabalho grande, cara, sabe? Consegue dinheiro de Estado, consegue apoios dos empresários locais, consegue infraestrutura de hotéis, de restaurantes, sabe? Você vai ver que movimenta uma economia enorme. Agora, para ver piadinha, para o companheiro não necessita gastar dinheiro, né? É só ir num bar e ficar contando piadinha, né? Eu acho que nós temos a vantagem e a desvantagem de não ter um cinema industrialmente organizado, entende? As desvantagens são óbvias, né? Mas eu acho que a vantagem é de que a gente trabalha principalmente no campo da expressão. Quer dizer, como não tem nenhuma facilidade para fazer, entende? Só uma necessidade interior muito grande leva uma pessoa a fazer cinema. Então, na realidade, você tem uma pequena quantidade de filme que tem o autor dizendo aquilo que ele quer dizer de uma forma, às vezes, muito forte, muito brilhante, mas, na sua grande maioria, não. Ele tem um caráter daquilo que os críticos vão achar, daquilo que os júris dos festivais vão achar. Tanto que, se você fizer um levantamento dos festivais, você vai ver que o mesmo curta-metragem passa em 5, 6, 7 festivais, às vezes 15 festivais. Quando eu começo a fazer desenho nas cavernas, eu começo por pintar um boizinho, um homenzinho matando um galheiro, entendeu? Eu não começo fazendo uma cena de tribal, ou começo fazendo uma cena de feitiçaria, coisas evoluídas. Eu começo a fazer pelas coisas pequenas, eu começo por fazer filmes engraçados, óperas bufas, filmes de terror são muito comuns quando as pessoas começam. É gozado porque filmes de terror chegam logo à tona, quiçá porque fazem parte da fímbria do inconsciente nosso, né? A primeira coisa que tem é o medo. O medo é uma porta que nos leva para o inconsciente. O inconsciente é a mãe da criatividade, é o pai da criatividade e a mãe também, né? Das histórias, de todas as possibilidades de histórias, de tudo aquilo que a gente tem para trocar, que vem, sem dúvida nenhuma, está envolvido com o processo do inconsciente. O processo de se conscientizar está envolvido profundamente com o processo da descoberta do inconsciente. Daí a importância do cinema. Como é que foi? Não é? O jovem, em geral, se identifica muito pelo curta pela pessoa que faz, sabe? Como a gente, jovens realizadores que produzem curta, eles estão mais sintonizados com o público jovem, que é o maior público do cinema brasileiro. Então, o curta tem essa função quase didática de formar plateias para o cinema brasileiro. Em determinado país, o curta-metragem são pequenos esquetes de ficção. Em outro é filme de animação. Em outro são documentários, entende? Aqui é uma mistura, não há um modelo, entende? Quer dizer, o que a gente faz é um cinema para o bem e para o mal, tipicamente de autor, entende? Ninguém está pensando na existência de uma pessoa interessada em ver. Você está interessada, inicialmente, em dizer algo, entende?
Depois você vai procurar alguém para ouvir você, mas o que move é o impulso de se comunicar, de se expressar, mais do que comunicar. Entende? Então isso é o que eu acho que é muito vivo no curta-metragem. Mesmo quando produz filmes ruins, mesmo quando produz filmes inacabados, entende? É o sujeito que acha que tem uma verdade artística nele e quer chegar lá. O fato de que os meios de produção hoje permitam que essa vontade se realize mais e que as pessoas consigam fazer mais e mais, é positivo. Tenho visto muito curta que faz referência ao próprio cinema. A realidade não vem da realidade do diretor, da realidade em que vivemos, né? Vem da realidade dos filmes. Então, imitação de um thriller, imitação de alguma coisa, não imitação, diria mais, vem do imaginário que os filmes deixaram na cabeça do sujeito, não vem do imaginário que a realidade, que a gente recolhe da realidade, né? Nossa e do mundo, né? A gente tem uma tendência, tem uma vocação para o audiovisual enorme, entendeu? Que se criem cineclubes para todo lado, que se faça um outro tipo de exibição para que a gente possa escoar e ver os outros, ver os companheiros, né? Através da internet, como queira. É preciso que a gente comece agora a se encontrar, a fazer festivais, a fazer encontros, entendeu? O festival de cinema universitário é muito bom, mas ele não pode ser só universitário. Entendeu? Por que ele vai ser? É mais uma exclusão, meu Deus do céu? Quer dizer que agora só quem tiver canudo? Não, não pode ser assim. Ele tem que abrir as portas para todo o cinema independente, para todo o cinema novo, cinema jovem. O cinema novo continua a ser cinema novo. Glauber uma vez me perguntou, e agora? O que a gente vai fazer? O cinema novo acabou. O que vem depois? Cinema novo. Entendeu? É como o rei, é a mesma palavra. O rei morreu, viva o rei. O cinema novo morreu, viva o cinema novo. Essa geração de vocês é uma geração que está usando o curta-metragem como caminho para chegar ao longa-metragem. E usando como exercício, usando como prática e tal. A única coisa que eu acho é que eles tinham que ser mais inquietos. Eles deviam ser mais perturbadores da ordem. Curta tem essa função de formação, de formar profissionais, não só os diretores, mas formar fotógrafos, formar diretores de arte, formar roteiristas, formar atores. Sabe? Mas ele também é um trabalho de expressão. Então, não é o tamanho do filme, é a experiência audiovisual que está sendo feita, se é feita com seriedade, se é feita com responsabilidade, se é feita com uma grandiosidade, que eu acho que não importa o tamanho, desde que você faça sério, é igual. Mas que há uma coisa nova no ar, há um movimento novo no ar, um fermento, uma ebulição, uma revolução no ar existe. Uma revolução cultural, obviamente. Todos querem fazer seu filme, todos querem contar suas histórias. Todo mundo que chega perto de um computador hoje em dia já chega, opa, vou fazer alguma coisa nessa história aí, eu vou criar alguma coisa. É importante você ter essa formação teórica. É importante ter formação prática, mas a prática às vezes é muito fascinante, aquilo te dá para a pessoa que está começando, então aquilo dá uma segurança muito grande, ou o companheirismo, a convivência entre as pessoas é tão boa, tudo tão prazeroso, que é como se fosse uma droga, né? Então você quer mais, quer mais, e às vezes a qualidade cai um pouco e você também não estuda ou não se aplica como deveria se aplicar na sua formação acadêmica, né? Na sua formação teórica. Acho um pouco isso assim.